A única coisa que vai parar essa pessoa é um impeachment. Meu irmão, chega. Não é possível que ele teve a coragem de fazer isso. 3 anos de luta. Centenas de famílias sofrendo. Teve gente que morreu na prisão. E várias outras pessoas morreram durante esse processo. Manifestações. Tudo que você possa imaginar. Articulação. Fizemos placar nas redes sociais. Conversamos com cada um dos deputados, com os senadores. Aprovamos o PL da dosimetria, que foi escrito por Alexandre de Moraes. Isso aqui tem que ficar bem claro. Quem redigiu o PL da dosimetria não foi o Paulinho da Força, foi Alexandre de Moraes. Aprovamos, o Lula derruba. Nós vamos lá e derrubamos o veto do Lula, numa votação expressiva. O Brasil se alegrou naquele dia. Um pouquinho dessa injustiça vai poder ser reduzida. E o que o Alexandre de Moraes faz? Primeiro, estranhamente, ele é sorteado como relator de 2 pedidos de nulidade. 2 pedidos, uma da Associação Brasileira de Imprensa, a imprensa entrou para derrubar o PL da dosimetria, e o PSOL e Rede. Os 2 processos são sorteados na mão do Alexandre de Moraes. Aí o que o Alexandre de Moraes decide fazer com o texto que ele redigiu? Preste atenção. O Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acaba de suspender a execução da lei da dosimetria, que poderia reduzir as penas dos condenados por atos golpistas. A gente está aqui com a decisão no nosso telão, você acompanha em casa, já chama a atenção para destaques dessa decisão. O ministro aqui embaixo diz o seguinte: a superveniência de interposição de ação direta de inconstitucionalidade e, consequentemente, a pendência de julgamento em controle concentrado de constitucionalidade, aí a gente abaixa, configura um fato processual novo e relevante, que poderá influenciar no julgamento dos pedidos feitos pela defesa, recomendando a suspensão da aplicação da lei por segurança jurídica até definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal. O que o ministro Alexandre de Moraes, portanto, destaca a partir dos pedidos da defesa? Ele entende que as defesas pedem, e aqui há um pedido de uma ré, que é condenada por atos golpistas, mas outros tantos pedidos já foram feitos ao Supremo assim que a lei foi promulgada pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Então, a defesa pede a aplicação imediata dessa lei. É uma nova lei que altera as regras da lei de execução penal, muda as regras de progressão de regime e remissão da pena, muda também a questão dos crimes para delitos contra o Estado Democrático de Direito. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz segundo essa decisão? Lembrando, reportagem e apuração do repórter Márcio Falcão. O ministro decide suspender a aplicação da lei, no caso, e diz o seguinte, aqui traduzindo, ele entende que a pendência de um julgamento sobre se a lei é ou não constitucional, e muitos partidos já entraram no Supremo questionando a constitucionalidade dessa lei. De novo, quem escreveu essa lei foi o próprio Alexandre de Moraes. O Paulinho da Força só segurou a caneta. E agora o cara suspende, dizendo que tem que julgar se ela é constitucional. Não é possível o que está acontecendo. Promulgada pelo Congresso. Como esse julgamento ainda não foi feito, você tem um fato novo e relevante, como o ministro diz. E pede informações à presidência e ao Congresso Nacional, um prazo de 5 dias, aqui no caso é o Congresso, porque foi promulgada, e também a manifestação da Advocacia Geral da União e Procuradoria-Geral da República para julgarem também, darem seus pareceres para a validade da lei. Mas fato é que está suspensa. Agora presta atenção. Vai esperar um parecer do Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Alexandre de Moraes, é uma espécie de despachante do Alexandre de Moraes. A AGU Messias, que se gabou de ter mandado prender e disse que seria um absurdo se houvesse a anistia ou dosimetria, do Lula e do Congresso. O Congresso que acabou de aprovar. Nós derrubamos um veto presidencial. Não tem coisa mais forte, não tem uma manifestação democrática mais forte que essa do que os representantes eleitos das 2 casas derrubando um veto presidencial, porque realmente querem que algo se torne lei. E o Moraes, numa canetada, só uma caneta, suspende tudo. Não é possível que a gente chegou nesse nível do absurdo. Esse cara ele é muito mau, tem um coração ruim. Gente, essas famílias estavam já celebrando, festejando. Por que isso, meu Deus? Cara, por que alguém tem que ser... Como que pode? Isso não é de Deus. Isso é... Cara, minha vontade, eu sei que vocês não gostam, falam que não adianta nada, mas a minha vontade é o Brasil realmente acordar, parar de ser manso e a gente ir pras ruas. Milhões de pessoas, chega, ninguém aguenta mais. Esse cara, meu Deus do céu, não é possível que ele fez isso, meu Deus do céu. Um só homem, sem nunca ter tido um único voto, desconsidera a decisão de 513 deputados eleitos pelo povo e 81 senadores igualmente eleitos. Votamos, aprovamos a dosimetria, o descondenado presidente da República veta. Nós derrubamos o veto do descondenado. Lógico, a lei está valendo. Não. A Associação Brasileira de Imprensa, primeiro, entra com a ADI. Depois, o puxadinho do PT, a Federação PSOL-Rede, entra com a segunda ADI. Vai parar nas mãos de quem? Só podia ser dele. O ditador da toga, Alexandre de Moraes. Ele foi sorteado. Quem acredita nesse sorteio só deve acreditar também em Papai Noel. Caiu na mão de Alexandre de Moraes
e ele agora decide anular a decisão do Congresso Nacional. Que democracia combalida esta do Brasil, que não se existe mais direito ao poder legislativo. Estão querendo acabar com os poderes da República. Mas para piorar, esta semana, o descondenado foi lá nos Estados Unidos. Tadinho, com o pires na mão, pedindo a Trump, aquele que eles não gostam de jeito nenhum. Por favor, devolve o visto do meu ministro da Saúde, dos meus ministros, das pessoas que vocês estão perseguindo, dos ministros do STF, porque nós já votamos a dosimetria. Ô cara pálida, ô descondenado, vocês votaram o contrário. Nós aprovamos e agora? O seu ministrozinho, Alexandre de Moraes, esta associação de alguns ministros do STF com o Executivo, derrubou a dosimetria. Quero só dizer uma coisa a todos vocês. Eu sempre disse que a dosimetria, com projeto de lei, não é resolver. Tem que ser uma PEC, porque aí nós não vamos depender de ninguém do STF. E a PEC tem que ser votada porque nós já tivemos voto nesta dosimetria suficiente para aprovar um projeto de emenda constitucional. E aí, com a PEC, nós não queremos mais dosimetria. Tem que ser anistia ampla, geral e restrita. E se nós, patriota, queremos de verdade resolver o problema do Brasil e queremos pacificar este país, nós devemos eleger Flávio Bolsonaro em outubro, porque aí nós vamos ter garantia de que não só vamos votar anistia total, geral e restrita, mas também vamos votar o impeachment deste ministro ditador da toga, que sua esposa teve um contrato de 129 milhões com o Banco Master. Faça-me um favor, não existe contrato desta natureza para direito, mas sim para lobby. Lobby no Brasil é ilegal e Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, deve ser impeachmentado o quanto antes possível, porque isto é uma prática ilícita, um contrato vergonhoso que Vossa Excelência deveria, se tivesse vergonha, pedir para sair de onde está, porque é crime o que o escritório de sua esposa fez com dinheiro roubado do Banco Master, e nós vamos continuar até o final fazendo justiça pelos nossos patriotas. Triste dia para o Brasil. Deixa seu like para fortalecer o canal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.